Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2020 da classe Adultos. O título geral é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 4, os atributos do ser humano. Tudo o que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide, você pode pausar e ver essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira. Se você gostar, dá o like para que outras pessoas também tenham acesso a ela. Então, os objetivos específicos para essa lição são 1. Explicar a espiritualidade humana. 2. Radiografar a racionalidade humana. 3. Expor a sociabilidade humana. 4. Aclarar a liberdade humana. E 5. Pontuar o trabalho e a criatividade humana. Então, nós temos 5 objetivos específicos, diferentemente das lições anteriores, ok? Então, o textuário dessa lição é: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32, versículo 9. E a verdade prática: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. A leitura bíblica em classe, em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10, você pode pausar aqui, fazer essa leitura e também complementar, se assim o quiser, com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, para ter uma dimensão mais abrangente do assunto da lição. A gente passa então para a introdução da lição. A parte selecionada diz: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. A gente sempre faz a junção da conclusão no mesmo slide para você ter uma dimensão de até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. A parte selecionada: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. A gente passa assim então agora para o slide que apresenta todos os tópicos da lição, tá? No tópico 1 vai ser a espiritualidade humana, o 2 a racionalidade humana, o 3 a sociabilidade humana, no 4 teremos a liberdade humana e no 5º a criatividade humana e o trabalho. Então a gente tem no primeiro a origem divina de nosso espírito, depois o anseio natural do espírito humano, terceiro, a revivificação do espírito humano. No tópico 2 teremos Deus é um ser racional, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. E 3, o culto racional agrada a Deus. No terceiro tópico teremos a solidão é nociva ao ser humano. Depois, a família é a origem da sociedade humana. E terceiro, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No tópico 4 teremos o livre-arbítrio, depois o ato de decidir e em terceiro a soberania divina. E no tópico 5, a dignidade do trabalho e o ponto 2, a criatividade humana. Como vocês podem perceber, é uma lição atípica, né? Com 2 tópicos a mais, nós costumamos ter 3 tópicos, às vezes 4, nessa o autor colocou 5 tópicos. Então, você precisa ter muita sabedoria para distribuir a lição, por isso não é possível fazer uma abordagem muito profunda de nenhum dos tópicos. Então, você vai matar todo o restante da lição. Então, para você, professor, a dica que eu dou de gestão do tempo em aula é distribuir por igual todos esses tópicos ou ver aquilo que a sua sala necessita de mais importante dentro dessa lição, ok? Então, ficou assim, 14 minutos igualmente distribuídos para cada um dos tópicos, o que totaliza 70 minutos, 1h10, que é o tempo que a gente dispõe na maior parte das salas de aulas de escola dominical, tá bom? Fica aí a dica e vocês utilizem da maneira que for melhor para vocês, ok? Passamos então para o primeiro tópico que a gente vê a partir
Próximo slide. Então a gente tem aqui uma pequena introdução que o comentarista coloca ao tópico, e aí no ponto 1 a gente tem a parte selecionada. Primeiro ponto 1 vai falar a origem divina de nosso espírito, parte selecionada: após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2:7. O que eu fiz aqui? Trouxe também o ponto 2, o anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, em Atos 17, versículo 21 e 22. Então aqui a dica é o seguinte: como esses dois trechos se completam, você pode refletir sobre eles de uma única vez. Vocês lendo no único plano, já percebe isso, que eles se completam. Então lê de uma vez, já faz as considerações e as reflexões e parte para o próximo. Então aqui a gente tem o terceiro, a revivificação do espírito humano. Parte selecionada: através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. E aí, para complementar esse trecho, trouxe aqui um auxílio para vocês do livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Na página 71, você pode trazer isso para enriquecer esse ponto 3, que vai falar dessa interferência do Senhor Jesus Cristo para nos levar do reino das trevas para o reino da luz, ou seja, mudar completamente a nossa condição de humanidade caída para a humanidade vivificada, ok? E aí a gente fecha, então, esse primeiro tópico e já vai para o segundo, a racionalidade humana, e a gente vê os seus pontos no próximo slide. Então a gente tem aqui, mais uma vez, uma pequena introdução que o comentarista coloca para o ponto, e a gente tem o ponto 1, Deus é um ser racional. Então, parte selecionada: ele requer de seus servos uma postura racional por conta do tônus de razão. E aí trouxe também o ponto 2, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Trecho selecionado: a verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, ou seja, tem envolvimento do nosso intelecto nisso. Também trouxe o ponto 3, o culto racional agrada a Deus. Parte selecionada: a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Êxodo 12, 26, 1 Pedro 13, 15. Eu trouxe os 3 pontos, porque como vocês podem ver, eles se completam. Então esses trechos podem ser refletidos de uma única vez, ou seja, juntamente você ganha tempo com isso e não fica com um raciocínio quebrado, fragmentado, porque eles se completam e podem sim ser estudados e aplicados em um único plano. Fica aí a dica para vocês, ok? Assim, a gente fecha o segundo tópico e vai para o terceiro, a sociabilidade humana, e a gente vê a partir desse slide, mais uma vez, o comentarista coloca uma pequena introdução, e aí a gente vem para o ponto 1, a solidão é nociva ao ser humano. Parte selecionada: no período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Gênesis 2:18. Por esse motivo, Deus fez a mulher, para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia, como a gente viu em lições anteriores. A gente vai para o ponto 2, a família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. E aí, a dica aqui é: como esses trechos se completam, você pode refletir sobre eles de uma única vez. E aqui não há nenhuma dica mais profunda, porque são assuntos que a gente já tem tratado ao longo da lição e que a gente conhece muito bem. Então a gente vai para o ponto 3, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita, trecho selecionado. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. E aí a dica aqui, o que fala melhor do que qualquer palavra nossa e comentário, são os próprios textos bíblicos. Então coloquei o texto de 1 Coríntios 12, 13 e o texto de Efésios 3, versículo 14 ao 16, para você complementar esse trecho, ok? Assim a gente finaliza o terceiro tópico, vai para o quarto, a liberdade humana. A gente tem mais uma vez uma pequena introdução ao tópico, e aí o ponto 1, eu não fiz nenhuma marcação específica, vai falar do livre-arbítrio. No ponto 2, o ato de decidir.
E o ponto 3, a soberania divina. Então, nesses 3 pontos, você pode tratá-los de uma única vez. Por quê? O assunto do livre-arbítrio ou da livre agência é um assunto mais abrangente, que não dá tempo de tratar nessa lição, ainda mais ele aparecendo no 4º tópico da lição. Então, praticamente já perto do final da aula. Como você não vai poder tratar profundamente de cada parte que o comentarista colocou aqui, você trata as 3 de uma única vez, tá? Completando o raciocínio, lendo os textos, fazendo uma reflexão rápida, porque esse é, na verdade, assunto para uma lição inteira. Fica aí a dica para vocês ganharem tempo e otimizarem o estudo de vocês, ok? A gente passa então para o último tópico, o 5, a criatividade humana e o trabalho. E aí, aqui mais uma vez, uma pequena introdução ao tópico. E aí a dignidade do trabalho, eu coloquei aqui, e também coloquei o ponto 2, a criatividade humana. Não fiz nenhuma seleção específica, porque eu tenho uma dica aqui para vocês que é o seguinte: você pode utilizar trechos da lição A Mordomia do Trabalho, que é a lição 9 do 3º trimestre de 2019. Então você vai lá, resgata essa lição que vai ser útil para você nesse trecho. E se você está assistindo essa web aula pela primeira vez, você pode ir lá mesmo no YouTube, na sequência dos meus vídeos, tem lá a videoaula sobre essa lição. E aí você pode fazer essa complementação, se assim achar necessário, ok? Dessa forma, a gente conclui. Olha só que interessante. Passa por todos os pontos dos tópicos da lição, ok? Dando um direcionamento para que você possa ter uma reflexão mais objetiva. Lembrando sempre que isso aqui não é uma aula antecipada, uma pré-aula, mas sim um plano de estudo, uma maneira de você enxergar caminhos mais claros e objetivos para elucidar a lição e crescer a partir da sua própria capacidade de raciocinar sobre ela, ok? A conclusão da lição vai dizer o seguinte: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto, ok? A gente fecha assim toda essa lição e eu agradeço mais uma vez pelo privilégio de alguma forma, poder contribuir para que você entenda melhor a lição e tenha autonomia na sua abordagem sobre ela, ok? Desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nos veremos na semana que vem para mais uma abordagem da lição da Escola Dominical. Vejo vocês na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!